Você pode estar cansada. E hoje eu quero te trazer uma visão diferente sobre esse seu cansaço. E se não for só cansaço, for falta de merecimento e de permissão para você poder viver uma vida diferente. Então fica aqui comigo que é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lorena. Eu sou consteladora familiar, mentora de mulheres, trazendo para você de volta para a sua verdadeira identidade, para quem você é, para a sua potência aqui no mundo. E hoje eu quero falar sobre quantas mulheres exaustas, cansadas, desgastadas, né, nas minhas comunidades, as pessoas que estão comigo, sempre a queixa maior é o cansaço. E olhando para isso e cuidando de outras mulheres, eu comecei a pensar, isso não deixa de ser uma falta de merecimento. Aí eu vou começar a trazer clareza através das histórias das mulheres. Quando a gente chegou lá naquela revolução feminista, né, de queimar o sutiã, de conseguir o nosso espaço, nós acabamos conseguindo sim o nosso espaço, que é muito bom, mas tinha uma cláusula muito pequenininha ali, que a gente ainda tinha que continuar mantendo tudo. Mas é porque a mulher foi para o mundo, foi para o mercado de trabalho, foi para fazer suas coisas e ficou com toda a carga que já era dela, mais aquilo ali. E ela acredita que para ela conseguir manter essa independência, esse espaço que foi conquistado lá atrás, essa dificuldade de ter que manter tudo para quê? Para que consiga manter o seu lugar. Só que o que acontece é que nós não vamos conseguir dar conta de tudo sozinha, e isso dá muita exaustão. E a gente fica nesse lugar numa energia muito masculina, porque a gente vai ter que ir para o mundo masculino e acredito que para a gente conseguir o nosso espaço nesse mundo fora, a gente precisa ser muito masculina. E não, o mundo tem os homens eles têm o espaço deles e a gente tem o nosso espaço feminino. Para ela provar que ela tem valor, ela está sempre exausta, porque ela tem que dar conta de tudo. E aí eu venho, primeira coisa que eu preciso falar, que você não vai dar conta de tudo e você não tem que dar conta de tudo. A configuração hoje é totalmente diferente e a gente precisa de apoio, a gente precisa pedir apoio. Quando uma mulher escolhe trabalhar, né, casada, então precisa ter uma divisão de tarefa, precisa ter a parceria, tem que ter uma rede de apoio. Não tem como você ter filhos, trabalhar fora, manter uma casa sozinha. E é nesse lugar que muitas mulheres estão adoecendo, porque ela acredita que ela precisa manter tudo funcionando para que ela consiga ainda ter o lugar dela. Que o que a gente vai alcançar tem que ser sempre com muito esforço. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a soltar as nossas espadas. Por quê? Porque são muitas mulheres aí com a espada na mão, feridas, nesse feminino muito ferido. Isso vai gerando o quê? Muita raiva, muito cansaço, tristeza, e nós vamos ficando muito adoecidas nisso. Não deixa de ser algo que vem lá de trás. E aí vem nessa crença que a gente precisa, para a gente manter nesse espaço e mais. E quando a gente começa a avançar, a gente acredita que a gente tem que estar num teto. Então a gente fica ali sempre muito cansada para ter valor, para ser validada, para que alguém em algum momento olhe para a gente e entenda o tanto de coisa que a gente faz. Isso fica buscando essa validação externa e acabando com a gente. Isso gera um desgaste gigante nas nossas vidas. Então, muitas mulheres extremamente adoecidas nesse lugar. E a gente também acha que a gente não pode ir muito longe. Se a gente tiver mais sucesso que o marido não vai ficar. E se a gente tiver mais sucesso que a nossa mãe. Então, esse sucesso, esse movimento de ir para frente e avançar um pouco mais, a gente gera muita culpa na gente. Tem que pensar que quem vence quando a gente vence? Tem uma família e quando você começa a vencer, a gente começa a trazer isso, que a gente não é só a gente, é todo mundo que vence junto. Então a gente começa a olhar para esse feminino que acolhe, amoroso, não esse feminino que sai cortando as cabeças, tipo, se eu estiver ganhando mais, eu não preciso de você. Não é sobre isso. Nós somos seres precisantes, né? O feminino, ele precisa dessa energia, a energia feminina precisa da energia masculina. Muitas mulheres escolhem ter filho, outras não, umas escolhem casar, outras não, mas a gente precisa conseguir encontrar esse eixo dentro da gente e olhar para o nosso merecimento, porque na verdade a gente não tem medo de fracassar, a gente tem medo mesmo é de sucesso. Isso é uma coisa muito real, assim, que eu vejo todos os dias nos meus atendimentos, nas comunidades de mulheres. As mulheres têm medo de sucesso, de essa culpa, de carregar essa força de conseguir ir um pouco mais além, de ir mais para frente. Mas isso é uma falácia, esse medo de sucesso. Por quê? Porque se a gente vai trabalhar nesse feminino ferido, soltando as nossas espadas, estando nesse lugar de mulher, de feminino, e vencendo, né, nesse sucesso de conseguir conquistar o que a gente escolhe. Dinheiro é coisa de mulher, sim. Sucesso, a gente começar a entender sobre dinheiro, sobre empreendimento, sobre empresa, ter ajuda para nos auxiliar em todos esses processos
que são os filhos, a casa e tudo mais, a gente conseguir avançar nisso, isso contribui para todo mundo que está em volta da gente. Uma mulher curada, ela cura o mundo, toda a volta. Então é muito importante que a gente comece a olhar para isso e sair desse feminino ferido, essa mulher extremamente masculinizada, querendo ocupar esse espaço do homem, porque, gente, quando a gente ocupa o nosso espaço, a gente precisa começar a entender que a gente não está excluindo o masculino faz parte também, porque então esse feminino ferido, ele exclui tudo, não, existe o feminino e existe o masculino, e a gente fazer isso nesse movimento do feminino, que é nesse movimento que delega, que divide, que acolhe, que faz todo esse movimento. Então, esse cansaço excessivo não deixa de ser um feminino extremamente ferido, uma mulher extremamente que quer competir com os homens, e compete com as outras mulheres e compete com os homens, é como se ela precisasse ser escolhida a todo momento, ela tem que provar o valor dela, como se ela estivesse numa prateleira de supermercado. Então, se ela precisa ser escolhida, todos os outros que estão em volta dela, os outros também, é um competidor. Então, ela entra nesse lugar competindo demais com as mulheres, competindo com os homens, querendo o espaço dela, entendendo que ela está sozinha, que é ela por ela. E não é uma competição, gente. Não é. Então, nesse lugar, a mulher está extremamente cansada e com uma crença de total de falta de merecimento. Por quê? Sozinha, você não vai chegar muito longe, porque nós somos seres precisantes. Nós precisamos do apoio de outras mulheres, nós precisamos do homem, desse masculino, a gente precisa de tudo isso para a gente poder crescer. Ninguém vai ter sucesso sozinho. Toda a minha jornada, todo o meu caminho, quantas pessoas me auxiliaram, quantas pessoas me auxiliam para que eu consiga chegar mais longe, para que eu consiga estar onde eu estou hoje. Não chego sozinha. E trazendo, e quanto mais você vai curando esse feminino, porque o feminino, gente, é a força do criar. Não é a força da exaustão, não tem criação na exaustão, não existe criação dentro da exaustão. Quanto mais exausta você está, menos você vai conseguir criar. E o feminino, ele é o quê? Ele cria. A gente cria tudo. Tudo que chega para a gente, ele é multiplicado. Tudo começa dentro. Tudo começa a partir de um pensamento, tudo começa a partir de uma ideia. Então, tudo começa... E onde que está essa energia da ideia, do pensamento, do acolhimento? No feminino. Então, tudo começa nesse acolhimento desse feminino. Então, enquanto essa mulher não trouxer essa cura para esse feminino dela ferido, para ela poder começar os seus processos internos, para ela fazer de dentro para fora. Que muitos de vocês ficam apagando fogo com a sua identidade fora, nas coisas, que você precisa ter valor e validação das pessoas, e perde totalmente o seu eixo e a sua identidade. Quando você começa a entender que você olhar para essa questão, né, do fracassar, do sucesso, que você pode começar a ter sucesso, começar a olhar para esse feminino ferido, para essas dores suas internas, começando ali da sua ancestralidade, olhando para essas dores dessas mulheres que achavam que tinham que conseguir de tudo sozinha para elas poderem merecer. Não, gente, todos nós temos espaço. Hoje tem espaço para todos nós, apesar da cultura, mas quanto mais a gente vai trazendo essa cultura para essas mulheres, mais as coisas vão mudando também dentro dessa sociedade. E a gente entender que a gente pode sim ir mais longe que a nossa mãe, que a nossa avó, porque realmente é um processo que a gente vai indo. A gente pode estar junto com uma pessoa, ter um companheiro bacana e pode expandir também. A gente vai escolhendo as nossas parcerias, escolhendo as pessoas que estão caminhando junto com a gente, porque a ambiência é tudo. É quando a gente escolhe os ambientes, escolhe as pessoas que a gente quer trazer junto com a gente nesse processo, porque quando a gente entende para onde a gente está indo, qual é a nossa direção, o que a gente vai querer construir, e sempre pensando, gente, que o que a gente está sempre buscando construir é sempre para um bem maior, sempre para o mais, porque a nossa prosperidade, ela vem de onde? A nossa prosperidade vem das nossas trocas saudáveis. O dinheiro, eu costumo falar muito isso, ele é gratidão materializada. O seu trabalho, o que você trabalha, as coisas que você faz, você oferece isso para o mundo e o mundo devolve para você em forma de dinheiro. Então, o dinheiro, o seu trabalho, é a forma que você tem para contribuir no mundo. Não é um lugar onde vai ficar toda a sua identidade nisso. Não, a sua identidade está com você, porque o que você trabalha, o que você faz pode mudar. O seu relacionamento também não é a sua identidade, porque ele também pode te trocar, pode dar certo, você, né, pode ficar sem o seu parceiro, pode acontecer várias coisas. Os seus filhos também. Nós temos os nossos pais, mas nós não temos os nossos filhos. E os nossos filhos também, nossa identidade não precisa ficar ali, que a gente vai cuidar desses meninos, dessas crianças, eles vão crescer e a gente vai deixar eles também para o mundo, assim como a gente também vai para o mundo. Então, quanto mais a gente vai curando
trabalhando esse feminino ferido, mais a gente vai abrindo para tudo poder ser como é, parando de brigar com a vida, saindo dessa raiva, saindo dessa tristeza excessiva, saindo dessas dores loucas, e as coisas não precisam ser tudo com muito sofrimento, com muita dor, para que a gente seja validada, que a gente sofreu, que a gente recebeu isso aqui. E muito também na direção que a gente vai, falando desse cansaço, e dessa falta de merecimento dessa mulher, a gente precisa trazer a clareza que a nossa energia, nossa interna, nossa potência, ela está dentro da gente. E aonde que a gente vai colocar toda a nossa potência? Porque enquanto a gente está com essa força, dessa potência que a gente tem que fazer, que a gente tem que brigar, que a gente tem que lutar, que a gente tem que rejeitar os homens, que a gente tem que ocupar o nosso espaço, é como se a gente tivesse que ficar desbravando o tempo inteiro com a espada na mão ali, a nossa potência, nós estamos perdendo tempo da nossa potência. A gente está perdendo a nossa potência, porque a nossa potência não é nesse lugar. Então a gente precisa escolher também as nossas batalhas. Eu falo muito isso. Escolham as suas batalhas. Escolham para onde vocês estão indo. Então, muitas vezes esse cansaço é falta de direção interna, é falta de direcionamento, porque quando você escolhe ali para que direção que você está indo e o que você vai construir na sua vida, com muito amor, com muita leveza, dentro desse feminino curado, que é isso que a gente precisa olhar. E quando eu falo de leveza, gente, eu não estou falando de leveza que as coisas vão ser fáceis. Não, leveza de escolher realmente que as coisas sejam claras, que as coisas sejam leves, de escolher aonde que a gente vai focar a nossa potência. E quais as batalhas que a gente vai escolher dentro do que a gente está querendo criar na nossa realidade. Então, quando a gente tem essa direção e escolhe, mas muitas de vocês estão totalmente dispersas nesse cansaço, por quê? Porque quer resolver o problema de todo mundo, né? Trata as pessoas como se elas fossem capazes, então como se elas não conseguissem, então a gente quer resolver o problema de todo mundo, a gente quer controlar tudo o tempo todo, então nossa potência fica nisso. E isso faz o quê? A gente fica rodando em círculo o tempo inteiro a gente está ali, rodando em círculo e perdendo a nossa potência, que poderia estar sendo focada em algo muito mais grandioso, que geraria mais expansão. Entender que não existe um teto, né? Que essa mulher não tem que ter um teto, ela pode expandir, ela pode ser isso, porque cada vez que a gente expande mais, que a gente cresce, e não é sobre passar em cima de ninguém, não é sobre ser melhor do que ninguém, não é isso que a gente escolhe construir. São a gente trabalhar nesse sentido de trazer mulheres curadas, porque o que é o feminino? O feminino é acolhimento, o feminino é amor, nós como mulheres somos guardiãs da natureza, das criações, metade do mundo são mulheres, mas a outra metade são filhos dessas mulheres, é onde tudo começa. Então, esse movimento de trazer essas mulheres curadas para o mundo é um movimento de cura para o mundo, porque é de dentro que tudo começa, é a partir desse ventre, né, do mundo que tudo começa e as coisas podem, por um mundo mais justo, um mundo mais humano, um mundo mais pacificado, quando a gente também vai pacificando o nosso ser. Então, quando essa mulher começa a se pacificar, sair desse cansaço, entender que ela pode sim pedir ajuda, que ela não tem que dar conta de tudo, que ela pode escolher os ambientes que ela pode estar, para ela poder ter essa parceria, para ela poder expandir. Isso, gente, é cura no mundo. Isso é cura no mundo. Aí eu volto a dizer, quem vence se você vence? Quem vence se você é uma mulher curada? Como multiplicadoras, quanto mais curada nós estamos, mais em volta de nós a gente vai poder multiplicar amor, paz, tranquilidade e direcionamento. E a gente não precisa fazer tudo isso sozinha. A gente tem as pessoas perto da gente, a gente poder estar, mulheres se curam com mulheres, mulheres curam com outras mulheres. Então é muito importante a gente participar de grupos de mulheres, a gente ter as nossas amigas, a gente não ficar sozinha, sair desse modo competição, porque tem espaço para todo mundo, cada uma tem a sua potência, e a gente começar a encontrar os nossos grupos, as nossas tribos, porque com mulheres a gente vai fazendo as nossas trocas e vai trocando esse feminino e as coisas vão expandindo. É essa a proposta para vocês. E para quem vibrar e quiser fazer esse movimento juntas, eu estou com as vagas da comunidade AIA aberta, que é a minha comunidade de mulheres, é o último movimento que eu vou fazer agora essa semana, abrir as vagas, que eu já tinha aberto, né? Mas como a aula vai começar agora, na próxima segunda, eu abri de novo para algumas mulheres que ainda queriam entrar, para a gente poder fazer um ano aí de caminhar junto, de fazer esse movimento dessa cura do feminino com outras mulheres, com interação, com aula de yoga, com aulas, com constelação familiar em grupo, trabalhar esse coletivo, esse grupo, essa cura do coletivo, porque eu acredito profundamente que a gente se cura sim, junto com outras mulheres, a gente cura nesse coletivo e é o meu propósito, porque mulheres curadas curam o mundo. Eu não vou mudar o mundo, mas que cada mulher que passe por mim, que passe pelos meus grupos, que passe pelos meus círculos de mulheres, possam sair um pouco mais curada, menos feridas, conectando com essa força que é ser mulher.
Então, gente, se gostou, compartilha com as amigas, assistam de novo. Se tiver alguma dúvida, me pergunte. Toda semana tem vídeo novo no canal. Um beijo grande no coração de todas vocês. Namastê.